E aí, vamos mergulhar direto nisso? Sabe aquela ideia super comum de que missões é só mais um departamento da igreja? Tipo uma invenção de última hora que aparece lá no Novo Testamento? Bom, e se eu te disser que essa ideia está de ponta cabeça? Bem-vindos a esta nossa explicação de hoje, onde a gente vai destrinchar o conceito de Missio Dei, ou seja, a missão de Deus. Nós vamos reestruturar de vez a nossa compreensão sobre esse tema, mostrando que a missão, na verdade, não é um anexo da fé cristã, mas literalmente o drama central de toda a narrativa bíblica. O nosso roteiro hoje é uma jornada rápida de Gênesis a Apocalipse, passando por 5 pontos. 1. A missão no Éden. 2. Israel como missão centrípeta. 3. Jesus como grande ápice. 4. A missão centrífuga da igreja. E, por fim, o 5. O propósito supremo da glória. Ponto 1. A missão no Éden, redefinindo a linha de partida. Então, me diz uma coisa. Quando você acha que a missão de Deus realmente começou? A resposta automática para muita gente que já conhece um pouco de teologia costuma ser lá no final do livro de Mateus, no capítulo 28. A famosa Grande Comissão, certo? Pois é, errou. A missão não começa em Mateus 28 de jeito nenhum. Ela começa lá no início, em Gênesis. Imediatamente após a queda, lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a gente já vê o chamado proto-evangelho, que é a primeiríssima promessa de redenção. Isso mostra a busca imediata de Deus pela humanidade. O plano redentor começou a rodar no exato segundo em que o problema apareceu. O que nos leva ao ponto 2. Israel como uma missão centrípeta, o grande imã da velha aliança. Pensa no Antigo Testamento como uma força da física, uma força centrípeta, aquela que atrai tudo para o centro. Israel funcionava exatamente como um imã, feito para atrair as nações vizinhas para que vissem a glória de Deus. Mais para frente, no Novo Testamento, a gente vai ver que isso se inverte para uma força centrífuga, aquela que joga as coisas para fora, impulsionando a mensagem até os confins da terra. Aí a gente para e pensa, por que o Antigo Testamento parece tão rígido, tão severo, né? Pega o pacto no Sinai como exemplo. Em Deuteronômio 28, a gente tem 14 versículos de bênçãos e, logo depois, mais de 50 versículos de maldições e consequências pesadíssimas. Por que Deus foi tão rigoroso com eles? A resposta é simples, a missão. Israel precisava refletir a santidade de Deus para as nações ao redor. Se eles desobedecessem, arruinariam completamente esse testemunho centrípeto. Então, toda essa rigidez era para proteger o plano maior de alcançar todos os povos. Ponto 3. Jesus, o ápice da missão e o cumprimento do funil de profecias. Imagina um grande funil histórico, o funil messiânico. A promessa de Deus começa bem ampla, com a semente da mulher. Daí, dentre todas as famílias da terra, afunila para a família de Abraão. De todos os filhos de Jacó, o foco vai para a tribo de Judá. De Judá se restringe a linhagem de Davi. Vai estreitando, estreitando, até que toda essa gigantesca expectativa histórica deságua em uma pessoa, Jesus Cristo. É um senso absoluto de inevitabilidade divina. Mais de 100. Existem mais de 100 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Para colocar isso em perspectiva, as fontes trazem uma analogia estatística simplesmente absurda. A probabilidade de apenas 8 dessas profecias se cumprirem por acaso na vida de um único homem é a mesma de pegar o estado inteiro de Minas Gerais, cobrir com moedas até 1 metro de altura, pintar uma única moeda de vermelho no meio disso tudo, soltar uma pessoa de olhos vendados lá e ela acertar e pegar justo a moeda vermelha na primeira tentativa. É literalmente, estatisticamente impossível. Isso mostra o zelo soberano de Deus cumprindo a sua própria missão. E olha só que detalhe incrível. Jesus não apareceu só como um rebelde político lutando contra o império. Ele usava muito uma expressão grega egoeime, que significa eu sou. Toda vez que ele falava isso nos evangelhos, ele estava se conectando na mesma hora com aquela sarça ardente do Antigo Testamento, reivindicando ser o próprio Yahweh pré-existente. Foi exatamente por isso que os líderes religiosos queriam apedrejá-lo por blasfêmia. Ele declarou com todas as letras ser o próprio Deus missionário encarnado. E o trabalho de Jesus foi duplo, operando como um segundo Adão. Primeiro, teve a obediência ativa. Ele viveu a vida perfeita e seguiu a lei que nós, desde o primeiro Adão, fracassamos em seguir. Segundo, a obediência passiva. Ele morreu à morte e encarou o juízo que nós merecíamos. Essas duas faces da moeda são os benefícios incríveis da missão de Cristo para a humanidade. Ponto 4. A igreja e a missão centrífuga. A explosão de poder voltada para fora. Lembra da Torre de Babel? A humanidade foi espalhada com um monte de línguas confusas, tudo por causa de orgulho e rebelião.
Agora, faz o contraste com o Pentecostes, lá em Atos 2. É a reversão completa de Babel. O Espírito Santo desce e une crentes de um monte de nações diferentes para que todo mundo pudesse ouvir a proclamação do Evangelho. O Espírito é o grande motor dessa explosão missionária. E lá em Atos 1:8, Jesus fala que os discípulos receberiam poder e seriam suas testemunhas. A palavra grega raiz aí é martíria. Isso não é só o querigma, que é a proclamação falada. Significa encarnar a mensagem viva, mesmo que isso custe a sua vida, como um mártir. E um detalhe bem sutil dos estudiosos é que Atos 1:8 não é um mandamento, é uma afirmação. Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo garante que a igreja vai viver a missão. Então, o grande resumo até aqui é este. A missão tem uma igreja, e não a igreja tem uma missão. Gente, não faz o menor sentido dizer que uma congregação não faz missões. A igreja só existe, ela só nasceu por causa do grande movimento missionário de Deus na história. Missão não é uma aba lá no menu do site da igreja. É literalmente o coração, a essência do porquê a gente existe. Ponto 5. O propósito supremo, a glória. A mudança do foco do homem para Deus. Para aí rapidinho e pensa com sinceridade. O que é mais importante para Deus? Se você fosse fazer uma lista das prioridades divinas, o que estaria no topo? Depois de séculos e séculos sendo bombardeados pelo pensamento humanista, a gente logo assume que nós, seres humanos, a nossa salvação, a nossa bênção, é a coisa número 1 dessa lista. A coisa mais valiosa. Será? Mas vamos usar a lógica aqui. Imagina uma pedra comum, dessas que a gente chuta na rua, e um diamante gigante, brilhante, perfeito. Se a gente tratasse o diamante com o mesmo descaso da pedra da rua, a gente estaria sendo profundamente injusto, concorda? A justiça exige que a gente dê o valor correto àquilo que tem de fato um valor gigantesco intrínseco. Agora, traz isso para Deus. Ele é o ser infinitamente mais valioso, complexo e perfeito de todo o universo. Ponto. A palavra hebraica para glória nas Escrituras é kavod, que significa literalmente peso, fama ou reputação. É o valor absoluto de quem Deus é. Como Deus é a própria fonte da justiça, é totalmente justo, certo e perfeito que a prioridade número 1 dele seja a sua própria glória, o seu kavod. Deus não é idólatra. Ele jamais colocaria algo que ele criou acima do próprio Criador. Olha como isso bate forte lá em Isaías 48, versículo 11. Deus mesmo diz, por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. É uma quebra de paradigma gigantesca. A motivação primária de Deus na redenção, o alvo número 1 de tudo isso, não é o humanismo, é a glória dele. E calma, isso não faz de Deus um ser egoísta. É justamente o oposto. A verdade inteira se resume nisso aqui. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O maior e mais incrível ato de amor que Deus poderia ter por nós foi nos criar exatamente para vivermos mergulhados nessa glória dele. Ele chama a gente para curtir a coisa mais espetacular e valiosa do universo, que é a sua própria presença. E as missões existem pura e simplesmente porque ainda existem lugares, povos e corações onde esse ser mais digno do universo ainda não é adorado. E a grande pergunta que fica martelando para a gente encerrar é essa. A nossa rotina diária, aquele nosso dia a dia comum mesmo, é vivido para a glória dele? Porque se a gente foi criado para isso, e se toda a missão de Deus na história aponta para o nome dele ser exaltado, como é que o nosso dia de amanhã vai refletir isso? Fica aí esse convite maravilhoso para a gente ressignificar o nosso propósito de vida. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui. Continuem curiosos, continuem aprendendo.